Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós continuamos falando da terceira geração da prosa modernista brasileira. Lembrando, gente, que nós vimos anteriormente o contexto que se dá a esses escritores, nós vimos a Clarice Lispector e mais recentemente então nós estudamos Guimarães Rosa, que é um autor muito marcado pela criação de palavras, que nós chamamos de neologismo. Então, gente, o Guimarães ele vai experimentar muito na linguagem em suas obras. Tanto que a gente viu também que ele traz características da poesia também para os seus livros. Nós vimos lá, né, o Burrinho Pedrez, onde ele inicia, então, trazendo muitas aliterações. Então, uma característica bem marcante do Guimarães. Além disso, vale lembrar, gente, que ele vai escrever sobre o sertão brasileiro. Justamente porque é a região que ele mais conhece, mineiro, né? Então ele vai explorar muito bem essa região. Guimarães Rosa era formado em medicina. E por que esse fato é importante, gente? Porque ele vai aliar a sua profissão à sua escrita. Então ele vai ser médico no interior de Minas Gerais, justamente porque ele queria conhecer o povo. Ele ia a cavalo, visitar seus pacientes e tudo mais. Tanto que, né, a gente viu que ele andava com um caderninho onde ele ficava anotando as coisas. Então, o Guimarães Rosa, ele é um escritor que ele realmente vai atrás da sua literatura. Também, gente, outro episódio bem marcante do Guimarães, que quando ele era pequeno, lá no interior de Minas Gerais, ele tinha muita dificuldade em enxergar. E um pai do seu amigo... Um amigo do seu pai, que era médico, ele chegou e percebeu que o Guimarães se batia muito e tudo mais. Ele retirou os seus óculos e colocou no menino Guimarães. E Guimarães Rosa até falava que, a partir daquele momento, ele passou a enxergar o mundo de verdade. Então a gente percebe essa característica bem marcante dele. Mas agora a gente vai falar de um outro livro do Guimarães, que é o chamado Primeiras Histórias. Gente, com E mesmo, tá bom? É dessa forma que ele colocou. Outra obra emblemática do escritor é a coletânea de contos Primeiras Histórias, publicada em 1962. Os 21 contos estão reunidos obedecendo a uma lógica. São histórias curtas e dotadas de poesia, delicadeza, milagres e mistério. A linguagem original se mantém em destaque. Cada conto revela a fala do sertão mineiro e as personagens cujas reações estão fora da normalidade, estão à margem. O título do livro, nas palavras de Paulo Ronay, não alude a trabalhos de mocidade primeiras, mas ao gênero adotado, às histórias. Então nós temos mais um livro de contos do Guimarães Rosa. Gente, ele não escreveu só contos, tá bom? Ele escreveu romances também. Então nós percebemos que ele vai falar sobre esse sertão mineiro que ele tanto conhecia, que eu até falei anteriormente para vocês, né? Que ele trabalhou como médico, então ele explorava muito bem essa região. E esse livro, gente, de contos, não tá falando dos primeiros contos que ele escreveu, mas sim das histórias que ele ouvia, né, quanto médico nesse sertão mineiro. Aqui, gente, nós temos então, né, Paulo Ronay falando sobre a obra do Guimarães. Esse neologismo de sabor popular destina-se a absorver um dos significados de história e do conto, short, igual story. A oposição conceitual resulta nitidamente desse trecho de nenhuma. Era uma velhinha, de história, velhíssima, a inacreditável. Embora o termo hoje em dia já apareça também sem conotação folclórica, referindo-se a narrativas de Guimarães Rosa, envolve-se numa aura mágica, num halo de maravilhosa ingenuidade que os torna visceralmente diferentes de quaisquer outras. Então a gente percebe, gente, que o Guimarães, ele traz esse nome também porque tem toda uma aura mágica envolvida aqui.
Então essas histórias dele tem todo esse plano de fundo. Então, né, até o nome do seu livro está relacionado a esse neologismo muito marcante de sua obra. Então, gente, nós temos um conto específico chamado A Terceira Margem do Rio, onde são nítidas as características apontadas. Trata-se da história de um pai que decide abandonar sua família e viver à deriva, em uma canoa no meio do rio. A família tenta entender o que se passa com o pai, explicar sua atitude, mas, na falta de explicações, se muda do local, ficando apenas o filho, que mais tarde tenta ocupar o lugar do pai na canoa. Há um mistério na atitude do pai e uma enxurrada de sentimentos e significados que envolve. Um conto que se lê e se sente, sem ser possível em sua totalidade explicá-lo. Narrado em primeira pessoa pelo filho, cada palavra é carregada de significados e produz efeitos surpreendentes. A ida do pai à deriva coloca fora das margens e ele produz para si uma terceira margem. Então aqui a gente pode ver que o Guimarães, nesse conto, Terceira Margem, ele traz esse universo místico. Mas vocês vão falar, tá, prof, então eu tenho que analisar, igual a gente falou lá da Clarice Lispector? Não, gente. São aspectos diferentes. Guimarães eu tenho que analisar pelo aspecto mágico e também por esse aspecto, né, além de mágico, também dos neologismos, do sertão, ou seja, do nosso regionalismo. A Clarice, sim, a gente vai focar nessa parte do intimismo, do fluxo de consciência. Então a gente percebe que são dois autores da mesma geração, mas com aspectos literários muito diferentes. Então o Guimarães Rosa, ele também escreveu, né, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, que são livros, gente, que também vão abordar o sertão mineiro. Por exemplo, se eu pego o Grande Sertão Veredas. Veredas, gente, é o tipo de vegetação da região, tá? Então a gente percebe que lá, né, nós temos a história de cangaceiros que estão explorando a região e tudo mais. Só que esses cangaceiros, eles vivem se vingando. Então, fulano matou ciclano do meu grupo, então eu vou lá e mato alguém do grupo dele. Só que daí, nesse grupo, né, a gente tem um personagem principal, que é o Destaque. Ele acaba se aproximando muito de um dos rapazes daquele bando. E os dois se aproximam tanto que eles ficam próximos que até esse próprio protagonista ele começa a questionar: eita, o que eu tô sentindo por essa pessoa? Só que essa pessoa, gente, ela acaba morrendo. E quando essa pessoa morre, descobre-se então que era uma mulher disfarçada de homem e que era filha de um cara que foi morto por esse grupo. Então ela estava ali para vingar a morte de seu pai. Tem muita gente que relaciona, né, com a história da Mulan, mas as histórias não têm relação, tá bom, gente? Sendo que nós já tivemos no Exército Brasileiro o caso da Maria Quitéria, que foi uma mulher que também, né, fingiu que era homem e serviu ao Exército Brasileiro. Então isso já é algo que acontece, então não é por causa da Mulan especificamente. Então a gente pode observar que o Guimarães Rosa ele vai trazer sempre essas coisas que muitas vezes no final a gente não espera. Então faz a gente refletir, nossa, ele tava tipo, eita, o que eu tô sentindo, né? Na verdade era uma moça. Então toda essa reflexão ela é gerada também pela obra do Guimarães. Mas a gente percebe a diferença, obviamente, né? Guimarães, né, é um aspecto todo do trabalho da linguagem, que é extremamente importante. A gente sempre tem que lembrar linguagem, neologismo, Guimarães Rosa, né? Justamente porque ele adorava isso, ele realmente estudava. Tanto que o livro que ele ganhou o prêmio lá, o Magma, né? Muita gente fica, nossa, mas por que é um livro que a gente não acha tão fácil e tal? Porque ele não queria. Ele achava que aquele livro não tinha atingido ainda o ápice de sua literatura. Então o Guimarães ele também era bem criterioso, né, quanto aos seus escritos. Não que outros autores não sejam, eles são também, mas como o nosso foco, né, é no Guimarães, a gente explora um pouquinho mais ele então.
Bom, gente, não esqueçam, Guimarães, neologismo, Clarice, intimismo, fluxo de consciência. Espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!